Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. E hoje a gente vai estar conversando sobre produtividade à luz das Escrituras. Mas antes da gente começar, eu já gostaria de pedir que você siga a gente na plataforma que você está escutando e, se puder, também já ative o sininho para que na próxima semana, na próxima segunda, que é quando a gente tem episódio novo por aqui, você seja notificado. Então vamos começar lendo. Primeiramente, eu gostaria de dar uma definição do que é produtividade. E, na verdade, esse insight, digamos assim, eu tive esse despertamento de falar sobre isso aqui por conta de um livro que eu tava lendo. O livro se chama Ego Transformado, do Timothy Keller. Já recomendei ele várias vezes por aqui e recomendo ele mais uma vez. Ele é um livro curto, mas muito poderoso, muito profundo e que fala no nosso coração a respeito disso, a respeito do ego, a respeito do nosso orgulho e da humildade que o evangelho traz e deve trazer, né, às nossas vidas. Então, para começar, eu gostaria de ler a definição de produtividade. Então, de forma sintética, né, de forma resumida, produtividade significa apresentar um produto, criar pela imaginação, trabalhar na produção de algo, de alguma coisa. E eu gostaria justamente de iniciar dando esse panorama sobre produtividade, né? O que a nossa sociedade contemporânea, ocidental, entende por produtividade. E eu duvido muito que você ainda não tenha escutado falar sobre produtividade ou não tenha sido incentivado a ela na cultura que nós estamos inseridos, né? A produtividade, ela está muito presente ali, principalmente no ramo empresarial, né? Mas não se restringe a isso. Ela está presente nas escolas, nas universidades e até mesmo dentro das igrejas, né? Então, a gente tem aquele conceito, aquela noção de que a gente precisa estar produzindo a todo tempo. A gente precisa estar sempre trabalhando em alguma coisa. A gente não pode estar parado, porque tempo parado é tempo perdido, né? Você está perdendo tempo se você estiver ocioso ali, nem que seja por alguns minutos. E é sobre isso que a gente vai adentrar nesse episódio. E enquanto eu estava lendo esse livro do Timothy Keller, e eu estava realmente percebendo como que nós cristãos, a gente tem estado inserido nessa cultura e como que a gente tem se posicionado e vivido frente a tudo isso. E a primeira coisa que eu me lembrei é de que a produtividade, ela está extremamente ligada às nossas atitudes, obviamente, né? A gente é produtivo por conta daquilo que a gente faz. E, consequentemente, ligado às nossas, né, às atitudes, a gente tem o nosso senso de valor. Então, muitas vezes, em uma empresa, por que a gente tem que ser produtivo? Porque a gente tem que ser um funcionário com um bom desempenho, né? Com uma boa produção, digamos assim. Então, isso está muito atrelado ao nosso senso de valor, que nós temos muitas vezes sobre nós mesmos e, principalmente, que as pessoas à nossa volta, que o nosso redor tem sobre nós. E, mais uma vez, atrelado a esse senso de valor, a gente tem a identidade, a quem nós somos. E na nossa cultura, né, a gente sabe que esse conceito de produtividade, ele tá muito ligado a justamente isso. Você faz para ser uma pessoa. Entende? Você trabalha muito, você se esforça para ser alguém na vida, né? A gente escuta muito isso. E não me entenda mal, não estou dizendo que você não deva trabalhar. Deve sim, o trabalho é bom, enfim, né? Não vou entrar sobre isso. Talvez eu possa fazer um episódio sobre esse tema mais pra frente. Se você quiser, comenta aqui embaixo. Mas não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando de que a gente tem essa crença de que a gente precisa fazer para ser alguém. A gente precisa fazer alguma coisa para ser. A gente precisa fazer para ter algum valor determinado. E quando a gente compara essa mentalidade, essa visão de mundo, a cosmovisão bíblica ao evangelho, a gente vê que elas não se combinam, elas não se misturam, não tem como juntar as duas coisas, porque elas são totalmente contrastantes. Enquanto no mundo a gente entende que a gente precisa, muitas vezes, fazer para ser, a palavra de Deus, ela nos diz que nós somos em Cristo, e daí sim nós fazemos. Sabe, nós já somos e por isso nós fazemos. E eu vou adentrar nisso nesse episódio mais pra frente. E um livro que eu penso que casa muito com esse tema é o livro Sociedade do Cansaço. Não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é bem conhecido.
Esse livro, ele não é um livro cristão, mas ele aborda muito a situação real da nossa sociedade, né? Tanto que o título do livro se chama Sociedade do Cansaço. E ele foi escrito por um filósofo sul-coreano, que é Byung-Chul Han. Vou deixar o nome desse livro aqui embaixo, caso você queira ler. Eu recomendo porque ele é muito bom e faz a gente pensar mesmo na situação em que a nossa sociedade tem estado atualmente. E o capítulo desse livro que eu vou me basear para falar nesse podcast é o capítulo 2, em que basicamente, né, eu não vou ler ele, obviamente, né, porque é um capítulo, mas as ideias centrais desse capítulo que o autor traz aqui é que ele fala que a nossa sociedade hoje, sociedade do século XXI, ela já não é mais uma sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Então, se antigamente, se no século XX, a gente tinha alguém que era acima de nós, digamos assim, né, um chefe, um patrão que mandava a gente fazer as coisas, ou seja, uma sociedade disciplinar. Hoje, no século XXI, a gente já praticamente não tem mais esse sistema, digamos assim. Hoje em dia, nós mesmos somos nossos próprios empresários. E me chama muito a atenção quando ele fala que no século XXI, o homem ele já não está submisso a ninguém, né? Ele é como se fosse senhor e soberano de si mesmo. Ele está submisso apenas a si mesmo, sabe? E ele traz essa relação de que a queda da instância dominadora, ou seja, a queda do chefe, você não tem mais aquele chefe, aquele patrão que manda em você a todo momento, não leva à liberdade, sabe? Não leva à liberdade de vida no sentido de que hoje em dia, nós somos nossos próprios chefes. Você não precisa mais de um chefe pra estar a todo momento pegando no seu pé. Você não precisa de um chefe pra estar a todo momento ali te cobrando, porque hoje em dia quem faz esse papel de autocobrança somos nós mesmos, sabe? Então, ele até diz que o explorador é ao mesmo tempo explorado. Então, ao mesmo tempo que a gente é o nosso próprio chefe, nós somos nossos próprios funcionários. Não sei se está fazendo sentido para você. E essa autocobrança, realmente essa pressão por um desempenho, e agora não vindo mais de fora, não sendo mais uma pressão externa, mas própria, interna nossa, nos gera uma enxurrada de adoecimentos psíquicos. Então, não é à toa que hoje em dia a gente tem tido tantos diagnósticos de síndrome do burnout, de transtorno de estresse pós-traumático, e muitos desses transtornos, depressão, ansiedade, muitos de todos esses adoecimentos psíquicos que nós temos atualmente são gerados a partir desse contexto de sociedade de desempenho, de que a gente precisa a todo momento estar trabalhando. Então, se antigamente você tinha um momento em que você trabalhava, né, você ia para aquele local, você trabalhava de tal a tal hora, hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia a gente tem, mais uma vez, não tô dizendo que é ruim, mas entende? É o que tem acontecido com a nossa sociedade. Hoje em dia a gente já tem home office. Você já tá com o seu escritório dentro da sua própria casa. Isso é bom, mas a gente também precisa traçar limites para isso, porque você muitas vezes não vai precisar, né, obviamente, igual no escritório, sair do seu escritório e se deslocar até a sua casa porque você tá no mesmo lugar. E isso, querendo ou não, se a gente não tiver os limites adequados a isso pode nos levar a um adoecimento psíquico. Para finalizar, né, a última frase, basicamente, desse capítulo, ele vai dizer assim: os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. Ou seja, o resultado, a consequência dessa liberdade, né, que seria dita liberdade, por isso que ele coloca aqui liberdade paradoxal, que é algo que parece ser liberdade, mas não é. Então, parece que você ser seu próprio chefe é uma liberdade, mas na verdade não é uma liberdade, porque acaba te aprisionando. A consequência disso são os adoecimentos psíquicos na nossa sociedade atual. E por que eu tô trazendo, né, um filósofo para falar sobre isso? Porque isso tem estado muito presente no nosso cotidiano. Então, como eu disse, esse adoecimento da mente, ele consequentemente vai gerar um desequilíbrio entre corpo, alma e espírito. Se a nossa alma não vai bem, o nosso corpo também não irá bem, o nosso espírito não vai bem. Se o nosso espírito não está bem, se o nosso relacionamento com Deus não está bem, nossa alma e o nosso corpo também sofrerão as consequências disso. E agora, né, indo pro livro que eu falei pra vocês que eu tô usando como base, o Keller vai dizer assim na página 22, sobre o ego, né? Ele vai dizer assim: trabalhamos em coisas de que não gostamos, fazemos dietas que detestamos, realizamos todo tipo de coisas, não pelo prazer de realizá-las, mas apenas para construir um currículo que impressione. Quando nos comparamos com os outros e tentamos nos sobressair, estamos nos vangloriando. Com isso, tentamos ser os melhores e desenvolver um currículo que aumente nossa autoestima, uma vez que estamos desesperados por compensar nosso sentimento de impotência e vazio. O ego vive ocupado,
ocupadíssimo o tempo inteiro. Gente, confesso pra vocês que isso me fez pensar em tantas e tantas e tantas coisas, porque é exatamente isso. Trazendo agora para a perspectiva do evangelho, essa coisa de sempre estar produzindo, de sempre precisar estar fazendo algo o tempo inteiro, a todo momento, ele vem do ego, ele vem da nossa tentativa de preencher o vazio do nosso coração. E quando isso não preenche, né, a gente vai fazendo, isso vai nos autodestruindo, como eu já falei até aqui. E aí tá o motivo de muitas vezes a gente não conseguir esperar um ônibus sem olhar o celular, a gente não conseguir esperar algum aplicativo carregar e a gente já tem que estar procurando outra coisa para fazer. Esse é o motivo da gente não conseguir ter um momento de ociosidade no nosso dia. É essa tentativa de mostrar o nosso valor para muitas vezes nós mesmos, de nossa, não, eu consigo, olha o tanto que eu tô fazendo, olha o tanto que eu tô produzindo, ou até mesmo mostrar e tentar provar o nosso valor para o mundo lá fora, para as pessoas lá fora. E preencher o vazio do nosso coração, esse vazio que busca por aprovação, por aceitação, esse vazio que busca por satisfação, por contentamento. E a gente nunca vai estar 100% satisfeito enquanto nossa busca, enquanto os nossos olhos, o nosso foco estiver nisso. A gente tem olhado para o descanso como perda de tempo. A gente já tem episódio aqui sobre descanso também, eu vou deixar na descrição. Recomendo demais que você ouça, caso você esteja se identificando com esse episódio. Mas, gente, Deus descansou. Em Gênesis a gente encontra que Deus, depois de criar toda a criação, ele descansa. E isso já devia ensinar muita coisa pra gente, sabe? Isso já devia falar muito ao nosso coração. E outra coisa que essa reflexão me gerou é como que pode, ao mesmo tempo que a gente tá vivendo na era da produtividade, a gente nunca teve tanta tecnologia como a gente tem hoje. A gente nunca teve tanto avanço, né, na ciência como a gente tem hoje. E ainda assim, o Brasil no caso, né, é o segundo país que mais gasta tempo em redes sociais. E, gente, sejamos sinceros, não é vendo conteúdo útil, não é vendo, sei lá, sabe? É conteúdo irrelevante, são horas e horas e horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas por dia, vendo vídeos de 30 segundos que não vão aumentar, não vão trazer nada na nossa vida. E daí, não tô dizendo mais uma vez, né, pra gente não entrar no paradoxo aqui também, mas assim, não tô dizendo que redes sociais é que você só pode ver aquilo que é útil na rede social. Não, mas a gente precisa entender, né, ter um discernimento aí de que passar 5 horas vendo conteúdo completamente inútil nas redes sociais também não é saudável. Assim como você passar, né, você se cobrar e viver uma vida 100% produtiva no sentido de preciso achar valor em tudo que eu faço e tudo que eu faço precisa ser proveitoso pra mim, também não é saudável. A gente precisa traçar um equilíbrio, um meio termo aí. E uma reflexão que eu tive, uma percepção que eu tive, na verdade, analisando tudo isso, né, de como pode era da produtividade e era da extração estarem no mesmo período de tempo na história, né? Pra mim, vem muito do sentido de que a sociedade atual tem vivido da forma como que tem vivido. As pessoas, ultimamente, têm produzido tanto que têm produzido, da forma como que têm produzido. Feito o que têm feito, não porque sabem quem são, não porque têm convicção da sua identidade, do seu propósito, mas porque, no final das contas, o alvo, o objetivo das pessoas está na aprovação alheia, sabe? E daí, aquela velha frase, né? Pra quem não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então, ao mesmo tempo que a pessoa tá lá gastando, sei lá quantas horas produzindo no trabalho, essa mesma pessoa gasta horas e horas e horas em redes sociais. Por quê? Porque não sabe pra onde vai, não tem clareza de seu foco, não tem clareza de seu objetivo, tudo, porque não tem a sua identidade, de certa forma, solidificada. E em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13 ao 14, Paulo vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então a gente encontra aqui que Paulo está dizendo: gente, eu ainda não cheguei, eu ainda não atingi a linha final da corrida, mas uma coisa eu faço, né? Eu esqueço daquilo que passou.
Então eu não vou me preocupar, eu não vou olhar para as distrações, mas eu vou avançar para aquilo que está à minha frente, para aquilo que Deus tem para mim hoje, para aquilo que Deus me prometeu no amanhã, com a finalidade de ganhar o prêmio. Ou seja, o alvo de Paulo estava em cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Em Atos 20, 24, ele vai dizer que em nada, ele considera a vida dele como preciosa, se não for para cumprir o propósito e o chamado de Deus, se não for para testemunhar da bondade e da graça do Senhor. Paulo, ele encontrou a sua identidade em Deus, e por ter a sua identidade solidificada em Cristo, na rocha que é Cristo, ele entendeu o seu propósito de vida, né? Proclamar as boas novas de Cristo, e ele vive para isso, ele tem um propósito, ele tem um alvo, tudo, porque ele entendeu quem ele é. Tudo porque ele entendeu que o seu senso de valor, o seu senso de aprovação não vem do que as pessoas dizem ou do que as pessoas pensam, mas daquilo que o Senhor diz sobre a vida dele. E olhando, trazendo o evangelho ainda mais para a nossa conversa aqui, Jesus, ele acaba com tudo isso. Jesus, ele acaba com a nossa busca pela aprovação alheia. Jesus, ele acaba com essa nossa busca por identidade naquilo que a gente faz. Efésios 2, do 8 ao 10 vai estar escrito: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Aqui a gente entende que não há nada que a gente faça que possa fazer com que a gente mereça o amor de Deus, sabe? A gente foi salvo, a gente foi encontrado por Deus, pela graça dele, porque ele teve misericórdia de nossas vidas. E agora que nós fomos encontrados por ele, nós encontramos nossa identidade nele, nós já sabemos quem nós somos. Aí sim, nós andamos, nós iremos caminhar nas obras que ele já preparou para nós. Mas entenda que não há como a gente viver, a gente executar boas obras, se antes nós não tivermos conhecido o bom Deus. Se antes a gente já não tiver a nossa identidade firmada e solidificada nele. Salmo 139, ele vai dizer muito isso, ele vai dizer que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Quando a gente se levanta, quando a gente caminha, quando a gente pensa, o Senhor conhece tudo a nosso respeito. Então, que a gente não venha deixar o nosso coração, a nossa mente ser levada pelo pensamento desse século, no sentido de que o nosso valor está naquilo que a gente faz, mas que a gente venha a ter a nossa mente realmente mergulhada nas Escrituras, no sentido de que o que nós fazemos não define quem nós somos, sabe? Primeiro nós somos em Deus, e daí sim nós executamos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Nunca que aquilo que nós fazemos poderá comprar o amor, a graça, as bênçãos de Deus para nós. Relacionamento com Deus não é barganha, sabe? E a gente pensa que, imagina se isso me faz lembrar da obra da redenção, de que Cristo, antes mesmo que eu pudesse fazer qualquer coisa, Ele já havia morrido por mim. Ele já viu o valor em mim. Gente, Deus podia ter aniquilado toda a humanidade, entendeu? Adão e Eva pecou lá no Éden, acabou pra vocês, vão matar todo mundo, entendeu? Vocês não estão produzindo coisas boas. E assim, pior do que não estar produzindo, eles estavam produzindo depois de terem caído justamente aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Então Deus podia ter aniquilado, falado, gente, cancela, acabou tudo, entendeu? Mas não foi assim que Deus nos tratou, sabe? Ainda assim, Cristo desceu à terra e se entregou em nosso favor. Ele fez aquilo que ninguém poderia fazer. Nenhum outro Deus poderia fazer. A gente encontra nas sociedades antigas, né? E até hoje nas contemporâneas também, quantas religiões em que você precisa fazer algo para receber algo em troca do outro Deus. E tantas e outras coisas, quando na verdade no cristianismo não é assim. No cristianismo você não tem como barganhar com Deus, porque qualquer coisa que você fizer nunca vai ser suficiente. Então Deus vem para romper com essa ideia de que, se não é útil, se não me serve para nada, é descartável. Então, assim, é o que a gente, infelizmente, tem vivido, tem visto na nossa sociedade hoje, né? Byung-Chul Han, ele traz no livro dele aquela liberdade paradoxal de que nem você ser subordinado de alguém, nem você ser o seu próprio chefe, nada disso te traz liberdade. A gente vê no evangelho, na vivência prática do evangelho, de que a verdadeira liberdade se encontra em Cristo. A verdadeira liberdade se encontra em ser serva, em ter a Cristo como seu Senhor, em ter a sua palavra como principal regra de vida. Sabe? É aí que tá a verdadeira liberdade, tá em conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido.
E a gente só consegue provar isso pro mundo, digamos assim, não apenas através da palavra escrita, digamos assim, mas muito através da nossa vivência. Através da nossa vivência na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso estágio, onde quer que a gente esteja, que a gente vem viver para trazer glória ao nome do Senhor e mostrar que o nosso valor não tá naquilo que a gente faz. Acho que o nosso valor está no que Cristo pagou na cruz por nós. O nosso valor está no sangue de Cristo. Eu espero que esse episódio tenha te confrontado, falado do seu coração, te ajudado de alguma forma. Se o fez, por favor, compartilha, manda para mais alguém, para que esse episódio, para que o evangelho chegue mais longe. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Não se esquece de checar a nossa box de informações, eu vou deixar os episódios, os livros que eu usei, tudo lá. Segue a gente no nosso Instagram e eu te encontro na próxima semana.